Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série O Sermão da Montanha. Estudo número 7. As Bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm sede e fome de retidão, justiça. Na quarta bem-aventurança do Sermão da Montanha, Jesus nos promete que receberemos uma recompensa não baseado naquilo que somos, como foi o caso das primeiras bem-aventuranças, pobres de espírito, enlutados e mansos. Na bem-aventurança que cobriremos neste estudo, a recompensa nos será dada pelo desejo e empenho para que este mundo volte a ser dominado pela retidão de Deus. Verso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5, 6. Mais uma vez, infelizmente, temos que lidar com a dificuldade de tradução das línguas originais bíblicas para o português e demais línguas românicas. A palavra comumente traduzida como justiça no português possui um significado bem mais amplo no grego e hebraico do que normalmente entendemos por justiça nos nossos dias. No grego dikaiosune, denota a retidão que existe apenas em Deus. Tudo aquilo que é correto, perfeito, santo e justo. No passado, justiça e retidão eram quase sinônimos. Muitos anos atrás, estas duas palavras, justiça e retidão, possuíam significados bem mais semelhantes do que nos dias atuais. Eram praticamente sinônimas. Isso ocorria porque a Bíblia e o seu vocabulário exercia influência em todas as camadas da sociedade. Com o tempo, e à medida que o povo se distanciou de Deus, justiça, embora continue sendo uma característica da retidão, passou a ter um significado próprio, mais especificamente voltado para a jurisprudência. Quando ouvimos que alguém procura por justiça, raramente se pensa na santidade ou retidão de Deus, mas simplesmente que este alguém deseja o que é seu por lei, ou deseja que um suposto infrator pague pelo seu crime. A conotação é quase sempre legal e secular, e não relacionada com a nossa vida espiritual. No contexto bíblico, no entanto, quando o substantivo traduzido no português como justiça é usado no hebraico tzedaka ou no grego dikaiosune, normalmente devemos interpretar como a completa retidão que existe apenas em Deus. Lembrando que quando as Escrituras querem realmente expressar o conceito de justiça ou julgamento, as palavras utilizadas são outras: mishpat, no hebraico, e krisis, no grego. Três pontos a serem considerados sobre a retidão de Deus. Nesta bem-aventurança, Jesus nos diz que se desejarmos desesperadamente a retidão de Deus neste mundo onde ela não existe,
Então, como recompensa, a receberemos com fartura. Neste estudo, lidaremos com os 3 pontos importantes nesta promessa de Jesus. Primeiro, por que Jesus usou da linguagem figurativa, fome e sede, para descrever o desejo de retidão que os seus seguidores devem possuir no mundo atual? Segundo, do que se trata esta retidão que é tão importante para nós e para Deus? Por último, procuraremos entender o valor da retidão que nos será dada em fartura e o porquê Jesus a descreveu como se fosse algo muito desejável e prazeroso. O mundo precisa da retidão. Um testemunho. O mundo em que vivemos é dominado pelo mal. Estamos cercados por todos os tipos de sofrimentos. A cada segundo que passa, torrentes de lágrimas são derramadas por todo o mundo. Todas elas consequências das trevas que nos rodeiam, e é somente pela misericórdia de Deus que não somos consumidos. Lamentações 3:22. Minutos atrás, em um shopping center, aqui perto do meu trabalho, o Senhor me direcionou a uma senhora de aparência muçulmana, exatamente no momento em que estava no celular, aos prantos, sendo informada do falecimento do seu marido. Embora fôssemos completos estranhos, o Espírito Santo nos envolveu com o seu amor em um momento crítico na sua vida. Comprei-lhe uma água, nos abraçamos e choramos juntos. A consolei e logo a seguir orei por ela e continuei o meu caminho. Não sei o seu nome e tampouco ela o meu, mas este rápido e incomum encontro poderá ter consequências eternas, pois ela ouviu que ministrei e orei por ela em nome de Jesus. Uma coisa é certa, não foi coincidência que tudo isso ocorreu quando estou escrevendo sobre a fome e sede da retidão de Deus neste mundo. Entendi que neste evento Deus quis me lembrar da desesperadora situação do mundo presente. Precisamos urgentemente que a retidão de Deus novamente domine sobre a sua criação, pois só assim todo o sofrimento cessará. Ter fome e sede de retidão. O conforto prometido nesta bem-aventurança é para aqueles que têm fome e sede de retidão. Notemos que Jesus não fez esta promessa para aqueles que simplesmente gostariam ou prefeririam que este mundo voltasse a ser governado por Deus. Não, mas sim para aqueles cuja vontade de retidão divina é equivalente à sua vontade de comer e beber. A fome e a sede são desejos básicos para todo ser vivente. Na realidade, muito embora o Criador, na sua bondade, associou o alimento e a água como algo que nos dá prazer, e por isso estamos continuamente desejando pelos dois, o fato é que o comer e o beber não são atividades opcionais, como bem sabemos. Se queremos continuar vivos, simplesmente temos que comer e beber com ou sem vontade. Basta fazermos uma visita a uma UTI hospitalar que veremos máquinas ligadas aos seres humanos cuja finalidade, além de outras necessidades básicas, é supri-los com alimento e água. Se estas máquinas forem desconectadas e o suprimento for descontinuado, não será possível mantê-los vivos.
Foi este o motivo que Jesus nos disse que para que venhamos a experimentar da retidão de Deus na nossa vida, teremos que procurá-la no mesmo nível que alguém procura por comida e bebida. Uma questão de vida ou morte. Verso. A minha alma se consome de desejo por tuas ordenanças a todo o tempo. Salmo 119, 20. O significado da retidão de Deus. A retidão de Deus é aquilo que Deus é. Assim como Deus é santo, 1 João 2,20, é amor, 1 João 4,8, é luz, 1 João 1,5, ele também é reto, 1 João 2,29. Quando dizemos que Deus é reto, queremos dizer que nele não existe o menor desvio da perfeição. Os seus atos são perfeitos em todos os sentidos. Quando Deus fala algo, aquilo que ele falou é perfeito. Quando Deus faz algo, aquilo que ele fez é perfeito. A retidão de Deus também se aplica à sua passividade. Ou seja, se Deus não fala algo, é porque este algo não reflete a sua perfeição e, portanto, não será dito. Se Deus não faz algo, é porque este algo não condiz com a sua perfeição e, portanto, não será feito. Apenas aquilo que é perfeito, nada mais e nada menos, provém de Deus. Esta é a sua retidão, conforme nos disse Davi. Verso. Porque o Senhor é reto, ele ama a retidão. Os retos, pois, verão seu rosto. Salmos 11, 7. Apenas os retos verão a Deus. Notemos acima que séculos antes do Sermão da Montanha, o rei profetizou a quarta bem-aventurança, quando nos disse que os retos verão a Deus. Ver a Deus é o mesmo que estar na sua presença, uma vez que Deus é Espírito. João 4, 24. O maior de todos os prazeres existentes no universo é a presença de Deus. Quando Jesus disse que se tivermos fome e sede de retidão, seremos fartos, ele nos disse que teremos da presença de Deus muito além da quantidade necessária para nos manter vivos. Esta palavra, farto, grego, hortazo, usada por Mateus, nos transmite a ideia de ser alimentado de tal forma que a necessidade de alimento seja completamente satisfeita. Seremos alimentados da retidão de Deus, que é a sua presença, com fartura. Sempre desejaremos mais da retidão de Deus. Vale aqui ressaltar que uma diferença entre sermos fartos de alimento físico e de sermos fartos da retidão ou perfeição ou presença de Deus é que quando estamos fartos de comida ou bebida, não desejamos mais comer ou beber por um tempo, até que a fome e a sede voltem. No caso da presença de Deus, porém, esta fome e sede nunca terminam e sempre queremos mais e mais. Quanto mais recebemos da presença de Deus, que é a sua glória, mais a desejamos e mais a queremos. Este é o motivo
que uma das criaturas de Deus considerada mais abençoada são os querubins, porque eles nunca saem da sua presença. Verso. Os 4 seres viventes tinham, cada um, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E dia e noite nunca param de dizer: Santo, Santo, Santo. Grego, Aios. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Ver também Ezequiel 10, 12 a 15 e comparar com os serafins em Isaías 6, 2 e 3. Não existe vida à parte de Deus. Irmãos, já por várias vezes, em vários estudos, deixamos claro que não existe vida à parte de Deus. Deus é a fonte, a única fonte de onde um ser vivo pode receber a essência da vida. Se Deus, por algum motivo, decidir interromper o acesso que um ser vivente tem a ele, este ser morre e deixa de existir. Isso significa que tudo aquilo que existe depende de Deus para a sua existência. Desde a criatura com mais intimidade com Deus, até o maior dos seus inimigos dependem do Senhor para que continuem existindo. Esta essência de vida que vem de Deus é quantitativa, podendo-se ter muita ou pouca. Sendo Deus a própria vida, aprendemos então que os seres que se distanciam de Deus deixam de viver à medida que esta distância aumenta. Da mesma forma, vivemos cada vez mais à medida que nos aproximamos de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer com as palavras: Eu vim para que tenham vida, grego, zoe, e a tenham em fartura. João 10, 10. Mesmo os descrentes dependem de Deus para viver. A verdade que acabamos de descrever nos ensina que todas as pessoas que conhecemos possuem da presença de Deus, quer admitam ou não. É irônico pensar que a maioria dos seres humanos ao nosso redor seguem vivendo como se Deus não existisse, quando na realidade não existiriam se não fosse Deus. Salmos 14, 1. Aqueles, porém, que não só reconhecem que Deus existe, mas que também desejam com anseio a sua retidão, serão alimentados com a sua presença ao ponto de se sentirem fartos. A retidão de Deus e os anjos no céu. Queridos, esta fome e sede de retidão de Deus decorre em grande parte porque vivemos em um mundo que rejeita a sua presença. Os anjos no céu não possuem esta carência porque eles estão sempre na presença de Deus. Ou seja, eles sempre experimentam da sua retidão com fartura. Verso. Eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Grego, Uranos. Mateus 18, 10. Quando finalmente o reino de Deus vier até a nós e a sua vontade for feita aqui na terra, como ela atualmente é feita no céu, Mateus 6:10, então todos nós que temos sede e fome de retidão seremos fartos, assim como os anjos no céu,
pois viveremos em um mundo onde a perfeição de Deus reinará suprema e onde sempre veremos a face do Senhor. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.